Olá pessoal, este é mais um ShojoCast, meu nome é Valéria e eu estou aqui para fazer um programa sobre o 8 de março. Não de comemoração, o 8 de março é uma data de luta que surge aí da luta das mulheres por igualdade, por melhores condições de trabalho. Eu normalmente faço um post no 8 de março ou gravo um vídeo. Esse programa ficou muito grande, eu estou gravando a introdução depois de ter gravado o programa duas vezes, né? Porque a primeira vez ficou ruim. Então, eu convido vocês a ficarem deprimidos comigo, porque eu vou falar de coisas tristes, de coisas feias, vou falar de violência. Vou falar daquilo que deveria ser lembrado, deveria ser evitado, não deveria acontecer mais, né? Mas acontece todos os dias, né? E algumas coisas excepcionalmente acontecem, né? Porque se acontecessem todo dia seria trágico demais. Mas de qualquer maneira, ser mulher no Brasil, ser mulher nesse mundo não é uma coisa fácil, não é uma coisa festiva, e você não tem que carregar um peso maior do que o mundo, ou maior do que você possa suportar simplesmente por ser mulher, né? Simplesmente para receber lá o elogio de como você é guerreira, né? As mulheres, elas fazem mais do que elas deveriam, né? E recebem muito menos do que elas deveriam receber. Então, seja bem-vinda a esse programa triste, depressivo e raivoso sobre o 8 de março. Vamos lá, se você quiser continuar comigo, o programa vai começar, tem minutagem e no final eu vou falar de uma coisa feliz, que não tem nada a ver com 8 de março, mas tá bem no final, tá bem no encerramento, pode pular direto para lá, não tem problema não. E é isso, pessoal, vamos ao programa. Uma das notícias mais comentadas dessa semana, né, e ela saiu exatamente no mês de março, muito provavelmente, por conta do mês das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, foi uma pesquisa feita com 23.000 pessoas pelo King's College de Londres, né, em 29 países, e que acabou mapeando que a possibilidade dos jovens da geração Z, né, dos homens da geração Z, terem visões, né, extremamente complicadas sobre as mulheres é muito maior do que os homens que nasceram ali no pós-Segunda Guerra, os chamados baby boomers. Eu vou gerar um slide e vou retornar daqui a pouquinho. Eu não levo muito a sério essa história de gerações, eu falei disso no programa em que eu comentei uma pesquisa sobre mercado de animes, o público de animes. Eu falei que eu até acredito que para essa geração mais contemporânea é possível pensar em um comportamento que pode ser percebido no mundo inteiro, porque nós temos redes sociais, temos internet, mas quando a gente pensa, né, para as gerações passadas, as experiências eram muito distintas, né? Ter nascido no Brasil em 1945 provavelmente era muito diferente de ter nascido nos Estados Unidos, principalmente numa grande metrópole. Mas, enfim, eu estou partindo daquilo que a pesquisa está nos dando. Então, geração Z é quem nasceu de 1996 até 2012. Os millennials nasceram de 1980 até 1995, e eu já vi essas datas aí variarem, né? 96 para 97, por aí vai. A geração X, que é a minha, é de 1966 até 1979. E os baby boomers, que é a geração dos meus pais, 1945, 1965. Então, o que se mapeou? Né? Que um terço desses jovens da geração Z acreditam, né, que as esposas devem obedecer aos maridos, que os maridos devem ter a última palavra. Eles mediram várias coisas nessa pesquisa. Deram destaque nos títulos a essa questão da obediência e da submissão, que parece uma obsessão nos discursos masculinistas e religiosos nos últimos tempos, a tal ponto, né, que eu que cresci dentro da, da Igreja Batista, que sou batista, né? A minha família, eu sou a quarta geração pelo lado materno da família, e como minha família é nordestina, isso é muita coisa, né? Eu cresci num ambiente em que eu não via esses discursos com tanta presença, essas coisas sendo chamadas dentro da minha casa, como eu vejo no meio evangélico hoje. Mas, enfim, né? Esses misóginos, eles têm uma influência muito grande sobre os adolescentes e os jovens, porque eles entram nessas redes, eles querem, obviamente, eh, participar de um grupo, se socializar, se sentirem compreendidos, e isso é muito perigoso. Porque quando a gente pensa na ideia de obediência,
e a gente toma essa obediência como natural, o que que você faz com quem não obedece? Você obriga a obedecer, você usa de violência. Isso aí é algo que, para mim, né, é uma porta para que você possa justificar toda sorte de agressões contra as mulheres. Então vamos lá. Então a pesquisa aponta, né, que principalmente entre os jovens essa ideia de obediência das mulheres ela está presente. Ao mesmo tempo, né, em que essa pesquisa aponta isso e aponta que para muitos desses jovens cuidar dos filhos é uma forma de diminuir a sua virilidade, isso, de novo, ganhando, né, da geração mais velha, que os homens da geração mais velha seriam muito menos restritivos em relação a isso, pelo menos verbalizando, respondendo à pesquisa, está lá escrito o seguinte: que eles querem uma mulher obediente, mas querem uma mulher bem-sucedida. Então, é uma mulher que precisa ter uma carreira boa, que precisa trazer dinheiro para casa, porque essa ideia do macho provedor, ela não é tão popular assim quanto parece. Então, assim, se a gente pega e muitas vezes circulam esses prints, né, de aplicativos de namoro, de relacionamento, é muito comum, e são aqueles que acabam sendo mais engraçados, um sujeito, né, coloca lá uma série de exigências físicas em relação às mulheres. Ela tem que ter cabelo longo, tem que ter isso, tem que ser magra, tem que gostar de malhar, não pode ter tatuagem, blá blá blá. E aí vem as exigências intelectuais. Tem que cursar faculdade, tem que falar 2 idiomas, tem que ter carro, e às vezes o cara diz para me levar e me trazer. Então, assim, essa mulher ela tem que ser, né, dona de casa exemplar, tem que estar sexualmente disponível, tem que ser mãe também e provavelmente maternar sozinha, porque esse marido não se sente muito atraído pela função de cuidado, e ainda tem que ter, se possível, né, tem que ter uma participação grande aí no sustento da casa, porque senão essa mulher não é uma mulher ideal. Então são muitas exigências sobre as mulheres, né? E exigências que acabam, muitas vezes, fazendo com que as mulheres queiram se conformar a elas, né? E é engraçado que essa pesquisa vai na contramão, né, de algo que as pessoas consideram como uma ameaça, que é a onda das tradwives. Eu até brinco, né, que ser tradwive no Brasil é muito complicado, porque ser de classe média no Brasil não te garante ter recursos para que você possa abrir mão, né, de participar aí nesse sustento da casa. Aliás, né, voltando lá, esses maridos muitas vezes esperam que a esposa participe. Tradwife é coisa de americano, de classe média alta para cima, e de poucos brasileiros. E essas tradwives, né, que se afirmam muitas vezes como mulheres que são providas pelo marido, que se dedicam ao lar, são, na verdade, influenciadoras que ganham muito dinheiro. Porque tudo que elas usam ali nas suas cozinhas, etc., normalmente tem marca. E isso acaba servindo para trazer dinheiro para casa. Inclusive, se eu achar, vou botar a entrevista de uma tradwife brasileira, né? Que de tradwife para mim não tem nada, que era uma moça que ela diz que, como tradwife, ela faz mais dinheiro que o marido, que é professor. Enfim, além dessas ondas de tradwife, né, o que pipocou essa semana, e aí eu vi 2 influenciadores, né, na verdade 3, o Matheus e o Guigo lá do Matando os Matheus a Grito e o Márcio Rolim, que falaram da onda das esposas troféu de baixa renda, né, que é algo também não existe, mas que está ligado, né, a essa ideia, né, da mulher que diz, né, que o marido é o provedor, quando na verdade ela dentro de casa acaba trabalhando não só como dona de casa, mas muitas vezes ajudando a prover o sustento da família, fazendo, cozinhando alguma coisa para fora, fazendo marmita, ou sendo influencer e tentando atrair patrocínios, enfim. Mas enfim, esposa troféu de baixa renda não existe. Eu vou colocar o link dos vídeos deles, mas de qualquer maneira, não é o que aparentemente se quer. Se quer uma mulher bem-sucedida, com um bom emprego, com um bom salário e obediente e dócil, né? Dentro dessa pesquisa ainda, né, houve um mapeamento curioso, porque se perguntavam lá, né, que
se os homens deveriam participar, né, se esforçar para ajudar nessa igualdade, entre homens e mulheres, né. E aí, o Brasil, né, se apresenta lá como, junto com a Índia, empatado com a Índia, como um país em que 70% dos brasileiros acreditam que os homens estão sendo exigidos demais, que os homens já fazem muito e ainda querem que os homens apoiem as mulheres na sua luta pela igualdade. Então, assim, estava Brasil e Índia empatados com 70%, depois Malásia e Indonésia. Todos são países do terceiro mundo. Índia é um país que normalmente é apontado como um país complicado em relação à igualdade de gênero, principalmente pensando que a Índia é o mundo e tem grandes centros urbanos muito modernos, mas tem rincões assim extremamente atrasados. E Malásia e Indonésia, que são dois países islâmicos, não é? E aí o Brasil aparece ali, né, em primeiro lugar, empatado com a Índia. E a gente pensa, poxa, então o Brasil deve ser um país em que se atingiu um altíssimo grau de igualdade entre homens e mulheres, e por conta disso, esses homens acreditam que estão fazendo demais. E na verdade não é isso, né? Na verdade não é nada disso. Mas é pior, porque dentro dessa pesquisa, você ainda tem lá medido uma quantidade, 43% dos brasileiros que acreditam que a igualdade das mulheres já avançou tanto no Brasil que os homens são discriminados, que os homens é que têm problemas. E aí a gente facilmente acha estatísticas, né, que normalmente vêm do último censo e de outros, né, do Anuário da Violência no Brasil e por aí vai. Então, olha lá, como a desigualdade afeta a vida das mulheres no Brasil. O desemprego é maior entre as mulheres, 7,6%. São dados do ano passado, se não me engano. Mulheres ganham, em média, 20,7% menos que os homens. Se essas mulheres são negras, elas ganham 50,2% do salário dos homens brancos. Porque vem primeiro homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Então, as mulheres negras ocupam o último degrau. Se a gente pensa nos feminicídios, a violência contra as mulheres, os feminicídios aumentaram 10% em 5 anos. Então, dados do ano passado. Em 2024, 37,5% das mulheres afirmaram que sofreram violência por parte de um parceiro íntimo, namorado, marido, etc. E as mulheres negras, né? 72% das vítimas de homicídios femininos, provavelmente feminicídios no Brasil, são mulheres negras. Quando a gente vai para a representação política, as mulheres são 51% da população brasileira e governam apenas 12% dos municípios. Mulheres negras representam 28% da população e ocupam somente 4% das prefeituras. Se a gente for para o Congresso Nacional, a gente também tem dados assim que são péssimos, de participação muito pequena das mulheres, e com um agravante, porque algumas das mulheres que mais se destacam dentro do Congresso Nacional são mulheres que se assumem como antifeministas, ou seja, que trabalham para que os direitos das mulheres sejam reduzidos, que trabalham para que leis como a Lei Maria da Penha sejam suspensas e por aí vai. Então, são mulheres que, na verdade, estão ali para fazer o trabalho, né, de destruição dos direitos das mulheres que permitiram que elas estivessem ocupando aquele espaço. E aí, né, por exemplo, já que as mulheres têm muitos direitos, qual é o momento em que o emprego de uma mulher está mais em risco? Quando ela volta da licença maternidade. Quando ela precisa desse emprego muito mais, porque ela precisa de recursos para sustentar uma criança. E aí, mais de 380 mil mulheres foram demitidas após licença maternidade em 5 anos. A mulher volta dos 5 meses de licença maternidade ou dos 6 meses de licença maternidade e está lá sua carta de demissão, tão logo se cumpram os 180 dias do seu retorno. Isso numa sociedade em que você tem os discursos, né, de defesa da família aí pipocando, mas na hora de garantir que mulheres possam estar empregadas para ajudar a garantir o sustento dos seus filhos e das suas famílias, aí não, manda essas mulheres embora. E pode acontecer com qualquer uma. E um dos casos mais chocantes desta semana, tá,
foi a demissão da Sara Menezes. Sara Menezes, para quem não sabe, é a maior judoca brasileira de todos os tempos. Ganhou um bronze, foi a primeira judoca brasileira a ganhar ouro em Olimpíada e ela também, né, foi treinadora de duas judocas que ganharam bronze e ouro em Olimpíadas. Ela volta da sua licença maternidade, ela é demitida. Demitida e a Federação, né, de Judô diz o seguinte, que estava reestruturando, né, reestruturando os seus quadros, e aí viu que não precisava da Sara, que foi eleita a melhor, se não me engano, não a melhor treinadora de judô do Brasil, mas a melhor treinadora de judô do mundo. E aí ela deixa essa frase, né? Porque a mulher precisa escolher ou a maternidade ou a profissão. Então, assim, o drama das mulheres da iniciativa privada, quando elas voltam da licença maternidade, é se eu vou ter meu emprego amanhã. Também essa semana veio essa matéria aqui, né? Essa moça chamada Tainá Santos, ela estava, de Roraima, se não me engano, ela estava passando por treinamento, pelo curso de treinamento para ser policial penal, passou em concurso, etc. E tal. E aí ela engravidou, ou ela estava grávida. E ela acabou sendo dispensada por estar grávida. E aí ela fala essa frase que é muito contundente. Um homem não seria desligado por ser pai, e eu fui desligada por ser mãe. Ela ganhou na justiça o direito de assumir o seu cargo 3 anos depois. Então, assim, ser mulher não é ter direitos a mais, na verdade é ter direitos a menos, inclusive o de conseguir ter uma profissão e ser mãe ao mesmo tempo. Nenhum homem vai ser roubado de ser pai, mas também não se espera, a sociedade não se espera, isso tem a ver com aquilo que eu falei de papéis de gênero, não espera que esse homem falte o emprego para levar a criança ao médico, para ficar com a criança quando está doente. Se espera que a mãe faça isso. E aí o empregador fala assim: não, não, então eu não quero você aqui. Então, na verdade, é uma sociedade desigual e que reforça a desigualdade. O presidente agora, né, o ex-presidente agora presidiário, ele deu uma entrevista para Zero Hora, né, o jornal Zero Hora, isso antes de ser eleito, falando que pagaria menos para uma mulher porque mulher engravida. Então, assim, o discurso pró-família vai até ali o final da página 1, ele não passa dessa página 2. Ele não vê as mulheres, né, como seres humanos integrais, associa as mulheres à maternidade, mas trata a maternidade como se fosse um problema. Aqui, né, foi a ONU Mulheres que divulgou isso, top 10 países que alcançaram a igualdade de gênero. Não há nenhum. Mesmo em países em que a igualdade entre homens e mulheres esteja assim extremamente avançada, que são os principais países, são os países nórdicos, ainda assim você tem muitas desigualdades. Então, 8 de março não é um momento para se comemorar, né, dizer, olha, que lindo ser mulher, mas é para pensar o quanto a gente ainda tem que conseguir avançar e o quanto a gente está perdendo, porque estamos perdendo direitos nesse momento. Se olha para aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, esses governos, não é? Tanto os governos republicanos estaduais quanto o governo Trump, é um momento de perdas, não é um momento de ganho. E, economicamente, eliminar a desigualdade de gênero poderia ser lucrativo, mas tem a ver com poder. Não tem a ver só com economia, tem a ver com a estrutura do patriarcado. O relatório também, né, isso aqui é da Reuters, do Banco Mundial, vai dizer o seguinte, que as mulheres têm, em média, 64% das proteções legais dadas aos homens, ou seja, ser homem, na maioria dos países, lhe garante muito mais proteção, respeito e, né, direitos do que ser mulher. E, ao mesmo tempo, se a gente volta lá atrás, no slidezinho lá de trás, vocês veem o seguinte, né? Os homens se sentem, né, cansados de terem que participar dessa luta para ajudar na igualdade das mulheres. Os homens se sentem discriminados porque eles, na verdade, né, estariam perdendo direitos. Porque qualquer ganho que as mulheres tenham que possa implicar em perda de privilégios faz com que esses homens reajam. E é uma reação que é organizada, é uma reação que vem de vários lugares, é uma reação que conta com o apoio de algumas mulheres.
E aí o Nando, né, o Desenhos do Nando, ele postou, né, essa charge, né, 10 homens sentados numa mesa, chega um machista, botei ela no lugar devido, ou no lugar dela. Ninguém levanta, 11 machistas sentados numa mesa. Para que a violência contra as mulheres, para que os direitos iguais possam avançar, os homens precisam cooperar. E muitas vezes não é cooperar, não significa, né, se afirmar feminista e participar de marcha feminista, mas não se calar quando está com outros homens e você chega, por exemplo, alguém contando a piada machista, relatando situações, de violência contra as mulheres e achando engraçado, é você se pronunciar ali. Mas a maioria se cala e é um silêncio que é um silêncio cúmplice. Que muitas vezes não existe quando o sujeito invade, muitas vezes, as postagens de mulheres ou de grupos feministas para dizer nem todo homem. Aí a gente geralmente fala nem todo homem, mas sempre um homem, né? Uma matéria que saiu hoje, né, entre as matérias do 8 de março, na Folha de São Paulo, foi uma entrevista com a bióloga Gabriela Nosk, que trabalha num setor extremamente especializado, né, da biologia, que cruza com a física, e ela dizendo das suas dificuldades, né, de como na sua turma de doutorado você tinha, sei lá, 20 homens e uma mulher, ou duas mulheres, e ela diz: parece que as mulheres cientistas têm que trabalhar muito mais. Não parece, elas têm. Historicamente, elas têm que trabalhar muito mais. E mesmo trabalhando mais, correm o risco de não terem suas descobertas, suas invenções reconhecidas, daquilo que elas fazem ser atribuído a algum homem, ou de terem negados, né, as bolsas, e os espaços dentro da academia, porque um homem vai passar na frente. E aí, né, se a gente já pensa nessa estrutura que discrimina ao longo dos séculos, né, discrimina inclusive porque vai que ela engravida e tem que parar aí a sua pesquisa, etc., a gente ainda tem a ação ativa de sabotagem. Vocês devem estar acompanhando, né, os arquivos Epstein. Eu pensava que era Epstein, mas todo mundo está falando Epstein, inclusive norte-americanos estão Epstein. Que, além, né, das festas eh, com celebridades, com políticos, da exploração sexual de meninas e mulheres, de tráfico humano, de possível canibalismo que ninguém explica direito que história é essa, ele também usava da sua influência dentro de grandes universidades, etc., para dificultar a ascensão de mulheres cientistas. E aí, né, como Epstein influenciou, né, a forma, né, como se deu a forma a exclusão das mulheres em STEM. STEM é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são aquelas áreas onde você tem uma representação feminina muito pequena. E aí ele estava conversando num e-mail, e ele tem, sei lá, milhões de e-mails, com um sujeito que era. Na verdade, ele estava tentando promover um livro e conseguir patrocínio de editoras para publicar esse livro, que é um cara chamado John Brookman. E aí ele no e-mail vai falar coisas assim, né? Era um livro sobre inteligência artificial, e ele vai dizer que era difícil para as mulheres serem brilhantes quando elas estão se preocupando em não parecer, né? Se estão ou não estão gordas, né? E aí, num determinado momento do e-mail, ele diz assim: John, as conferências antigas não se importavam com diversidade. Sugiro que você também não se importe. As mulheres são todas fracas e uma distração. Desculpe. E aí o sujeito, né, e só havia duas mulheres convidadas para essa tal dessa conferência, que era para promover um livro, né, a publicação de um livro. E aí o tal do John Brookman, ele responde o seguinte: hoje em dia é impossível uma editora comprar um livro assim, com ensaios de 25 homens e nenhuma mulher. Então o cara queria colocar duas mulheres, né, para dizer tem mulheres, e o Epstein ele estava pressionando o sujeito a tirar essas mulheres. Então muitas vezes, né, a sabotagem é uma sabotagem deliberada. Não é nem simplesmente um sistema machista que se reproduz e que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Ela é deliberada. Tira essa mulher porque
mulheres atrapalham, ou porque ela é bonita demais, ou porque ela é encrenqueira demais, ou porque ela pode engravidar, ou porque não sei o quê. E, claro, né, é uma sabotagem que começa muito cedo, principalmente nessas áreas de alta tecnologia, em que só o fato de você muitas vezes estar sozinha no meio de um monte de homens já é uma situação de constrangimento, tá? Quando eu estava na UNB fazendo doutorado, eu concluí o doutorado em 2008, já faz um bom tempo. Havia lá, né, às vezes contavam uns casos extremamente cabulosos, né? E houve um que aconteceu na filosofia, que terminou em reclamação. Não sei se aconteceu alguma coisa com o professor, duvido muito, né? Porque é um ambiente corporativo, a universidade, em que um professor da filosofia, de lógica, ele, no primeiro dia de aula, ele geralmente, se tinha alunas, ele dizia para aquelas alunas trancarem, porque as mulheres não eram capazes de passar na disciplina dele. E até que juntou um grupo de alunas e fez protocolou uma reclamação. Então, ele simplesmente, no primeiro dia de aula, ele já queria expulsar as alunas, dizendo que aquela área não era para elas. Então, assim, ao longo de. Isso não começou ontem, isso não começou hoje, isso é um processo que vem de muito tempo. Né? Eu lembro de dois posts que eu fiz no Shoujo Café, já são posts antigos. Um deles era sobre um anime de viagem no tempo, em que criancinhas, era para crianças mesmo, faziam viagens no tempo e encontravam cientistas do passado. E aí, no episódio de Graham Bell, o inventor do telefone, aparecia Pedro II. Foi por isso que eu fiz lá a postagem no Shoujo Café. E aí eu reclamei, poxa, mas eu chequei lá todos os episódios, a lista, e não há nenhuma cientista mulher. E aí um homem deixou um comentário dizendo que não havia porque as mulheres não tinham colaborado em nada para o avanço da ciência. Aí, curiosamente, né, quando eu fiz um post sobre um livro sobre cientistas mulheres, um livro para crianças, né, para meninas, para divulgação dessas biografias, entrou um sujeito para dizer que o livro era um livro discriminatório, veja lá os homens que se acham discriminados, porque a ciência não tinha gênero. E que um livro deveria falar de todos os cientistas, não de cientistas mulheres. Veja que se eu fizer um livro sem nenhuma cientista mulher, esses sujeitos não vão reclamar. Mas se a gente fizer um livro para promover, né, a imagem dessas mulheres cientistas, isso vira um problema, isso vira uma agressão. São coisas que as pessoas precisam pensar, principalmente no 8 de março, tá? Mas vamos lá. Continuarei esse programa depressivo que eu sei que vai ter pouquíssima adesão, mas eu não estou me importando, não. É um programa importante e eu vou fazer. E já estou gravando pela segunda vez, porque a primeira gravação ficou ruim. Eu consegui, né, esses dados são acho que de 2024, sobre feminicídios e sobre a questão dos estupros. Né? Feminicídios em alta, a gente já tinha falado. A maioria das vítimas de feminicídio são mulheres jovens, entre 18 e 44 anos. Já estou fora dessa faixa etária, né? Já estou com 50, fiz aniversário mês passado. 63,6% dessas mulheres que são mortas são mulheres negras. Tá? 8 em cada 10 são mortas por companheiros ou ex-companheiros. As outras duas talvez sejam mortas pelo sujeito que quer namorar ou que quer ter alguma coisa com essa mulher diz não e ele vai lá e a mata. Essa semana mesmo saiu do hospital uma menina, porque para mim é menina, ela podia ser minha filha, que tomou 15 facadas de um sujeito que era seu admirador, porque ela disse que não queria namorar com ele. Ele esperou os pais da menina saírem de casa, moça de 18, 20 anos, saiu de casa, entrou na casa dessa moça e lhe deu 15 facadas. Ela sobreviveu, ela saiu do hospital essa semana, mas ela vai ficar com o corpo marcado. E o objetivo era esse, era marcar essa menina, tá? Aqui, né, a gente tem a questão também do stalking, de ameaças, de como esses casos são registrados, e muitos casos, né, de feminicídio talvez não cheguem a ser registrados como tal. Tem as tentativas de feminicídio, que aumentaram nos últimos 5 anos 18, 19%, e outros tipos de violência também. Quando a gente vai para o estupro de vulnerável, e aí vulnerável, nesse caso, pode ser a pessoa que esteja incapacitada
de reagir, né, de estar bêbada, enfim, mas principalmente quando se fala de estupro de vulnerável, está se falando de crianças, e adolescentes, tá? Eh, Especialmente com menos de 14 anos, que seria no Brasil a idade de consentimento. Então nós temos ali, né, que a maioria das vítimas de estupro no Brasil são vulneráveis, 76,8%. Dessas vítimas, 87,7% são do sexo feminino. Aqui eu gostaria de fazer um adendo. Em uma sociedade em que o modelo de masculinidade preferencial é violento, em que a masculinidade se impõe pela força, em que estupro, na verdade, é uma demonstração de poder, não é de desejo, homens que sofrem violência, meninos que sofrem violência, muitas vezes, muitíssimas vezes não denunciam porque isso pode destruir a sua imagem de homem diante de toda a comunidade. Então, você certamente tem muita subnotificação de estupro, de violência sexual contra meninos e contra homens. Dessas vítimas de estupro, 55,6% são mulheres negras e 65,7% ocorrem dentro de casa. Por isso, quando a gente fala de educação, ensino domiciliar como um problema, é por isso. Muitas vezes quem vai denunciar é a escola. É a escola que vai dar o alarme. Dentro de casa, se os agressores são preferencialmente gente que você conhece, gente que frequenta a sua casa ou da sua família, muitas vezes você não tem a quem recorrer, não tem para quem pedir ajuda. Às vezes não sabe nem que está sofrendo violência, porque essa educação que vai ser dada dentro desta família já é algo que é feito para tentar escamotear a possibilidade da compreensão da violência. Quando a gente vai ali para o outro lado, a gente vê o seguinte, que a maioria dos casos de estupro de vulnerável, em que criança e adolescente são vítimas, a maioria está na faixa de 10 a 13 anos de idade. Não são as crianças mais jovens, nem são as adolescentes mais velhas, mas aquelas que estão ali na transição da infância para a adolescência. Essas são as vítimas preferenciais. E o destaque ali, né, para as cidades que têm o maior número de casos de estupro de vulnerável. Boa Vista, em Roraima, Sorriso, no Mato Grosso, Ariquemes, em Rondônia, Vilhena, em Rondônia, Porto Velho, em Rondônia. Vejam bem, esses casos, né, são subnotificados. Então, certamente, há muito mais gente, muito mais meninas e meninos e mulheres que sofrem violência e essas violências não são registradas ou são tratadas como demonstração de afeto, ou a vida é assim, ou você teve culpa. Porque a primeira coisa que muitas vezes perguntam, né, para uma mulher, para uma menina que foi violentada é: com que roupa você estava? Que horas você estava na rua? Ninguém vai perguntar isso para quem, por exemplo, tenha sido roubado. Isso não é, dificilmente você vai perguntar, não, mas você queria perder, né? Você queria ser roubado mesmo, você estava andando tal hora. E quando a gente pensa em roupa, né, normalmente parte do princípio, de novo, que estupro tem a ver com desejo, tem a ver com sedução, isso tem a ver com poder e tem a ver com violência. Semana atrasada, uma freira, se não me engano, de 82 anos no Paraná, ela foi morta. Primeiro se acreditou que ela tinha sido estrangulada, porque ela viu o ladrão que entrou no convento, mas depois se chegou à conclusão de que aquela freira, né, que tinha dedicado praticamente toda a sua vida à vida religiosa, ela tinha sido violentada. Uma mulher de 82 anos. Certamente, né, ela não se enquadraria naquilo que se considera atraente dentro dos padrões da nossa sociedade, mas ela era mulher, então logo, ela pode ser violentada, ela pode ter o seu corpo apropriado, ela pode ter o seu corpo vilipendiado, porque é uma forma daquele homem mostrar que ele tem poder, que ele tem poder sobre ela, que ele é forte, que ele é viril, etc, etc, etc. Então é algo doentio, né?
mas que tem como princípio a forma como a sociedade é estruturada e como as pessoas elas são educadas para performarem um tipo de masculinidade violenta. Ainda nesse sentido, uma medida protetiva é concedida a cada 4 minutos em São Paulo, somente São Paulo, tá? Mas que somente 189 agressores são monitorados por tornozeleira. Há cidades do Brasil que têm criado, né, estratégias para que as mulheres possam avisar caso o agressor se aproxime. Mas mesmo com medida protetiva, muitas vezes essas mulheres acabam mortas ou acabam agredidas. Isso acontece e o algoritmo já me favorece, né? Todo dia que eu abro os portais, eu sou bombardeada por essas notícias, né, de feminicídios e tentativas de feminicídios. Eu monitoro tudo isso todo dia. E é muito angustiante porque são histórias muito parecidas o tempo inteiro. A mulher denunciou, ou a mulher não conseguiu denunciar porque ela economicamente dependia daquele sujeito, ou já estavam separados há um bom tempo, mas o sujeito vai lá e a mata, ou mata os seus filhos, e recentemente nós tivemos um caso lá do sujeito que matou os filhos e se matou e deixou lá um manifesto, tipo esses masculinistas ou esses assassinos seriais americanos lá que vão e fazem, né, os massacres em escolas, em igrejas, etc. Deixam lá um manifesto. Então, deixou uma carta aberta que foi publicada na internet, direcionando o ódio da sociedade contra aquela mulher. Coitadinho de mim. Matei meus filhos, que eu dizia amar, e me matei porque aquela mulher supostamente tinha traído. E muita gente embarca e vai julgar aquela mulher que é a vítima. E o sujeito do pós-morte, né, o sujeito morto, consegue infamar aquela mulher, né, que é o cúmulo, porque normalmente, quando o sujeito mata, ele difama a mulher porque ele ficou vivo. Ele diz que ela o assediou, que ela tentou agredi-lo, etc., e por isso ele a matou. Muitas vezes isso acontece. Houve o caso aqui no final do ano do soldado aqui em Brasília que matou uma cabo dentro de um quartel do Exército, da Guarda Presidencial, se não me engano, dos Dragões da Independência, e ele culpou a moça, né? A moça não está mais aqui. Ele disse que a moça o assediava e por isso tentou matá-lo e por isso ele a matou. Matou, tocou fogo no lugar onde ela estava e por aí vai. Enfim, é uma história muito conhecida e é uma história muito repetida. E é um ciclo de violência que tem que ser rompido e para ser rompido precisa da participação dos homens. Falando em violência, né, outro dos casos quentes desses últimos dias relacionados à violência contra as mulheres e que eu não poderia deixar de comentar nesse programa é o caso do grupo, né, de adolescentes, porque são todos adolescentes, ainda que muitos meios de comunicação e pessoas que estão fazendo post de ênfase são homens, é todo mundo ali adolescente. Só que um adolescente agressor é menor de idade, tem 17 anos, e os demais são maiores de idade. E aí vão responder de forma integral pelo crime que cometeram, ou assim esperamos. O grupo de adolescentes que atraiu, né, uma menina, outra adolescente, 17 anos, para um determinado lugar. Ela pensava que estaria ali com um só que tinha sido seu ex-namorado, que é o rapaz que é menor de idade, e na verdade foi alvo, né, atacada pelo grupo inteiro, e não foi somente violentada, como se fosse, né, pelo grupo, mas também foi agredida fisicamente, né, de forma violenta. Esse caso está ganhando grande notoriedade por uma série de motivos, por ter acontecido na zona sul do Rio de Janeiro, pela vítima e os agressores serem todos de classe média, média alta, ao que parece, inclusive um dos rapazes maiores de idade. O pai era subsecretário no governo do Rio de Janeiro, né, do Cláudio Castro, na Secretaria de Direitos Humanos, inclusive, né, o que é absurdo, mas enfim, a situação toda, porque casos de estupro coletivo acontecem aos montes no Brasil, mas a depender de quem seja a vítima,
eles são empurrados para o rodapé das páginas policiais rapidamente. Esse não, ele tem estado nas manchetes de todos os grandes jornais, de todos os grandes portais, mas curiosamente não tanto quanto o caso do cachorrinho orelha, né? Porque esse gerou uma comoção coletiva, atravessando da esquerda até a direita, e violência contra animais tem que ser tratada de forma séria, mas o que se questionou naquele momento, né, é quando a violência é contra outros seres humanos, contra crianças, contra mulheres, normalmente tem gente que não se importa tanto assim. Mas vamos lá, né? O caso, a princípio, ocorreu no final de janeiro. A moça denunciou, a polícia pediu a prisão preventiva e apreensão dos quatro maiores e a apreensão do menor, mas o plantonista lá que estava atendendo naquele final de semana, da justiça, achou que não era motivo para prendê-los. Aí somente depois a prisão foi decretada e parece que todos eles já se apresentaram, né, e estão detidos. Os relatos do delegado são bem pesados, né? Porque a moça ela foi fisicamente espancada também e foi ameaçada, né, pelo menor, dizendo que ela não mostrasse, né, o corpo para a mãe, não contasse para ninguém. Não me surpreenderia se eles tivessem filmado e fotografado. Até porque é o tipo de crime que muitas vezes está vinculado a uma espécie de exibicionismo e a grupos que atuam online. E quanto mais violências você pratica, seja contra mulheres, contra crianças, contra animais, contra moradores de rua, mais pontos você ganha dentro, né, dessa rede, né, de pessoas, né, perversas e criminosas, e que reúne menores e maiores de idade. Enfim, depois da denúncia da moça, né, começaram a aparecer outras denúncias contra os rapazes. Denúncia, na primeira apareceu uma moça que tinha sido, né, abusada por eles quando ela tinha, não por todos eles, mas por parte do grupo, inclusive o menor, quando ela tinha 14 anos. E ela vai dizer que eles a ameaçaram e que ela foi filmada e que eles ameaçaram divulgar as filmagens. E depois apareceu outra moça. E deve haver outras, tá? Esse caso também ganhou notoriedade porque todos são alunos do Colégio Pedro II, que é um colégio público de elite, um dos colégios mais importantes do Brasil, historicamente falando, inclusive, e que tem várias unidades no Rio de Janeiro. Então, eles estudavam numa das unidades da Zona Sul do Rio, na unidade Humaitá 2, e serão excluídos da escola, né? Vão ser cortados. Né? E a fama desses rapazes, ao que parece, já corria na escola. Né? Não que a escola seja conivente, mas que muitas vezes essas coisas elas acabam circulando e sendo registradas muitas vezes como brincadeira e quando como bravata, quando na verdade deveriam ser levadas a sério. Mas eu falei, né, a notoriedade é muito por conta do grupo social, do lugar onde ocorreu, do fato de serem alunos do Pedro II, porque no final de janeiro ocorreu um estupro coletivo de uma menina, também no Rio de Janeiro, de 13 anos, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Eu sou de São João de Meriti, embora more em Brasília há mais de 20 anos. Então, um bairro pobre, em que essa menina de 13 anos foi confundida com a namorada de um traficante. E por isso ela sofreu a violência. Pelo que me consta, a maioria dos caras que participaram não foram presos. E o caso já meio que caiu no esquecimento. Às vezes aparece no jornal O Dia, porque é um jornal popular no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, não em manchete, é sempre empurrado para baixo, né? Esse caso de Copacabana deve ficar em evidência ainda por algum tempo, mas não é um caso único, né? E, de novo, as meninas são educadas para terem medo, para se preservarem, para terem cuidado, para se sentirem culpadas. E os meninos, eles são educados para quê?
Que tipo de educação os meninos estão recebendo? Eles também são parte. De novo, a mesma história, né? Pegando lá a pesquisa do King's College, os homens não se sentem, né, constrangidos a assumirem um papel que a princípio eles não querem, né, que é lutar contra a violência contra as mulheres, pela igualdade, etc. Eu já estou chegando no final, né, do circo de horrores, né, para marcar o 8 de março. Estou chegando no final, mas eu não poderia deixar de falar de outro caso, né, gritante, que tem a ver com estupro de vulnerável. A lei brasileira diz que a idade de consentimento é 14 anos, menor de 14 anos não consente, não é considerado capaz de consentir. E aí o TJ, né, em Minas Gerais, reverteu uma decisão de primeira instância que condenava um homem de 35 anos que violentou, né, e passou a coabitar com uma menina de 12 anos. Ele foi condenado e a mãe da menina também. O pai da menina sabia, o pai da menina sabia, mas ele não sofreu penalidade nenhuma, até onde eu sei, né? E não se sabe, né, e eu não estou desculpando a mãe, em que situação essa mãe vivia, né? Porque talvez ela mesma tenha sido vítima da mesma violência, isso passa de geração em geração e aquela coisa não é normal. Não é violência, é amor, é afeto, é cuidado. A gente não sabe, porque esses detalhes não chegam para a gente, né? Mas o fato é que os desembargadores, e um deles era pastor, vão considerar que se formou uma bela unidade familiar. E que aquele homem de 35 anos que já tinha um histórico criminal de outros crimes, ele, na verdade, era o marido, porque a menina de 12 anos disse que ele era marido. Veja, houve uma briga danada para bloquear, por exemplo, que adolescentes que tenham sofrido violência sexual e engravidado pudessem elas mesmas optarem pela interrupção da gravidez, que é algo assegurado por lei, dizendo que elas não são capazes de consentir, que elas precisam de um maior de idade, um responsável. E aqui a Justiça de Minas considerou que a menina de 12 anos ela era apta, madura o suficiente para consentir ou deixar de consentir, inclusive na decisão se colocou, né, porque a gente teve que ler essas coisas, que a menina não era mais virgem quando se relacionou com esse homem. Então, assim, ela já era experiente, etc. Tá tudo tão errado, é tudo tão sujo, né, é tudo tão perverso, e ao mesmo tempo, se isso não tivesse chegado à televisão, aos jornais, ia passar em brancas nuvens. E ao chegar, vão desencavar, né, vários outros casos. Eu lembro de um do ano passado, que foi um sujeito de 27 anos, né, que tinha também engravidado uma menina de 13 anos, etc., e foi considerado que aquilo ali era uma unidade familiar. E foram, né, todo o grupo votou a favor, menos um, e esse um falou, né, do absurdo, que a lei era lei, que estupro de vulnerável, que era estupro de vulnerável, que era crime, que estupro de incapaz e que não haveria como autorizar aquilo, que aquele sujeito tinha idade para ser pai daquela menina, né, e que ele estava ciente. Nos Estados Unidos, né, em que a idade de consentimento dos estados, porque varia de estado para estado, ela é muito mais alta, normalmente há estados que têm leis que são chamadas de leis Romeu e Julieta. Quando a idade é muito próxima entre a vítima e o agressor, e quando fica evidenciado, né, que não houve violência, né, que houve ali efetivamente uma adesão por parte da vítima, a pena é reduzida ou não a pena. Só que no Brasil você não tem esse tipo de lei. Essa lei não existe aqui, nenhuma dessas leis. E nos Estados Unidos, né, é bom que fique claro, boa parte dos estados não tem idade de casamento. Então tem idade de consentimento, mas não tem idade de casamento. Então, se casar, resolve-se o problema. Então, há briga nos Estados Unidos de muito tempo em relação a isso. Esses casos, eles acontecem no Brasil o tempo inteiro. De homens adultos com meninas, com a permissão, muitas vezes, da família. Namorando em casa. Eu lembro que uma vez, na década de 1990, eu estava no início da faculdade, eu discuti feio com a mamãe, porque eu cheguei em casa, ela estava assistindo um programa da Silvia Popovic, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar dessa figura, e aí estavam lá os pais de uma menina, na época de 15 anos, que a juíza tinha negado o casamento dessa moça, dessa menina,
de 15 anos, com um homem de 37. E a família estava lá, era a família da menina, dizendo que ele era um homem muito respeitador e que ele namorava em casa com a menina desde que ela tinha 11 anos, ou seja, a família era conivente com o abuso, mas ele era um homem respeitador e ele nunca tinha feito nada com ela, então ela é casar donzela. E eu lembro que minha mãe ficou muito indignada porque a juíza não deixou que o sujeito casasse, né, com a menina, ameaçou mandar prender, inclusive. Porque um homem sério, ele queria casar, né? Quantos aí abusam e vão embora? Eu falei, mãe, era uma criança. Para muita gente, né, esse tipo de relacionamento é aceitável. Eu tenho uma amiga, né, que foi para o interior do Rio de Janeiro e ela é professora, etc. Ela falou, não, e a quantidade de meninas novinhas aqui casadas é muito grande. Ela falou, mas é casada mesmo, casada no papel. Então, aquela coisa, né, de que se casou, tá tudo bem. Não, não tá. Porque o que que acontece? Essas meninas, né, são crianças, elas não têm como consentir, elas estão sendo convencidas que o único caminho que elas têm é se casar, muitas vezes, com um homem muito mais velho. Um homem, né, que vai, de uma certa maneira, controlar a vida delas, porque elas não têm estudo, elas não têm formação nenhuma, talvez elas acabem trabalhando em empregos, né, extremamente explorados, que explorem muito, que sejam muito pesados, exatamente porque elas não têm formação nenhuma. E aí, quando a gente vai às estatísticas, a gente vê o seguinte: entre as mulheres, né, uma das maiores causas de evasão escolar é exatamente a gravidez precoce, a gravidez na adolescência. Então, entre as mulheres negras, as meninas negras, mais ainda. Então, as meninas, esses são dados do censo de 2023. Entre, né, as mulheres negras, 25% delas abandonaram a escola quando engravidaram na adolescência. No caso das mulheres que se veem como brancas, 19%, mas de qualquer maneira é muito alto. Entre os homens, isso praticamente não existe, né? É quase traço. Os que abandonam por conta de terem engravidado a namorada, porque afinal de contas não vem ao caso. A maioria dos homens, quando abandona a escola, diz que abandonou a escola porque teve que trabalhar. Isso pegando esse público entre 15 e 29 anos. Existe a história da geração neném, que muitas vezes é o seguinte: você tem uma mulher que casou adolescente, que engravidou adolescente com 13, 14, 15 anos, que já tem 2 filhos ou 3 filhos, que é obrigada a fazer lá os seus biscates em casa, às vezes trabalhar lá em empregos mal pagos, mas perto de casa, porque ela não tem condição de arrumar um emprego formal porque ela não teve estudo. E quando ela tem até algum estudo, aquele emprego que ela vai conseguir lhe paga muito mal. Então ela vai para longe, vai ter que gastar com condução, vai ter que gastar com alimentação e vai ter que deixar seus filhos com quem? Porque aquilo que ela ganha, aquilo que o marido ganha, quando existe um marido, não vai dar conta de pagar uma creche ou uma escola para aquela criança em tempo integral. Então é melhor ficar em casa. Esses casamentos precoces, e a ONU considera casamento infantil qualquer casamento de menor de 18 anos, estamos falando principalmente de meninas, normalmente são, né, motivo suficiente para atrasar toda a vida de uma garota. Ou, né, cortar mesmo as suas possibilidades de estudo, de trabalho aí por muito tempo. Dados também recentes: 99,6% das meninas que engravidam, elas acabam deixando a escola por conta desse primeiro filho. Talvez elas voltem depois, mas vai ser depois, vai ser em atraso, vai ser no turno noturno, vai ter tendo que levar a criança para a escola e muitas vezes sendo repreendidas por professor, por professora. E eu dei aula no turno noturno, numa escola pública do Rio de Janeiro, em São João de Meriti, que na época o Murilo Braga era a maior escola estadual do Rio de Janeiro, tinha 4 turnos, para vocês terem uma ideia, né? Era gigantesca a escola, eu dei aula à noite lá, e houve uma reunião uma vez de professores com a diretora, em que a maior reclamação dos professores era com as mães que levavam as crianças. Crianças, né, que na maioria das vezes simplesmente iam e dormiam.
porque eu tinha às vezes crianças dentro da sala e o que eu via era isso, a criancinha ficava lá com a mãe, daqui a pouco dormia e tá tudo bem. Mas o fato daquela criança estar ali incomodava. Às vezes a mãe estava numa sala com a criança e o pai estava na outra sala tendo aula com mais tranquilidade. Mas se você, deixa com alguém. Eu deixava os meus com alguém, até a própria diretora na época dizendo. Mas aquela criança já ficou o dia inteiro com a avó, seja lá com quem for, para a mãe e para o pai trabalharem. Agora são eles que vão acabar ficando com aquela criança para poder estudar. E aí? Toda escola, né, deveria ter uma creche. Eu defendo isso, né? A UNB criou, né, recentemente uma creche para as alunas do noturno. São vagas limitadas, tem lista de espera, mas para que essas crianças possam ficar lá para as mães terem aula, porque são as mães mesmo que acabam levando. São as mães que acabam deixando a escola. São elas que acabam atrasando a sua vida, né, por conta de uma gravidez precoce. Já chegando ao final, desculpem, né, esse programa depressivo, eu não poderia deixar de falar da coisa mais triste que aconteceu nesse mês de março até o momento. Coisas piores ainda podem acontecer, hoje é dia 8, né? Estados Unidos e Israel decidiram atacar o Irã no meio de uma negociação por conta das supostas possíveis armas nucleares que o Irã estaria desenvolvendo e que todo mundo sabe que o Irã não está desenvolvendo, mas enfim, ou não tem condição de desenvolver tão cedo. Então, contra todo o direito internacional, rompendo a trégua olímpica, o Irã foi atacado. E logo no início, né, dessa desgraceira toda, atingiram uma escola de meninas, né, uma escola primária, que ficava, né, perto de uma base da Marinha, ou da Marinha dos guardas revolucionários, não importa, né? Era uma escola para meninas, preferencialmente filhas de militares, né? Então, o saldo geral aí da desgraça são 165 meninas mortas, mais as professoras e não sei se havia uma escola para meninos perto, mas alguns meninos morreram também, meninos pequenos morreram também, não sei. Era início do ano letivo, circulam as fotos lá com as mochilinhas, a maioria rosas, né? em- em- Empilhadas, os pais desesperados, etc. E eu fiquei, né, muito, muito tocada com isso, né? Mas também muito furiosa porque algumas pessoas que eu conheço, de quem eu gosto, que eu respeito, vieram correndo, né, quando eu fiz as primeiras postagens, para dizer que tinha sido o Irã, não tinha sido Israel. Antes, assim, lamento muito o que tenha acontecido, é muito triste, mas foram os iranianos que atingiram sua própria escola. Na verdade, não, né? Todos os inquéritos que estão sendo feitos apontam que foram os Estados Unidos, provavelmente, que bombardearam porque estavam trabalhando com mapas antigos de antes da escola ter sido separada, né, com o muro da base e até está circulando lá, né, o mapa do perímetro todo. Eu dou aula dentro de um colégio que fica dentro de um quartel, que é um espaço imenso, né? Então, dentro desse espaço, o quartel, você tem lá a divisão de ensino, e você tem as áreas que são áreas estritamente militares, que ficam dentro do perímetro, e nesse caso é tudo uma coisa só, que não era o caso aí, né? E que estão bem longe ali, né, do que seria a divisão de ensino. Então, até estava pensando, se jogarem uma bomba na parte lá onde os soldados dormem, ou onde tem área de mecânica, vai tremer a divisão de ensino, mas não vai acontecer nada com a gente, provavelmente. Ou se jogarem na seção de educação física, que fica longe da divisão de ensino. Mas nesse caso, né, como toda a situação é uma situação criminosa, mesmo se tivesse sido um míssil iraniano que tivesse caído ali, a culpa era dos Estados Unidos, a culpa seria de Israel. Porque esse ataque é ilegal sob a perspectiva de todo o direito internacional, que ambos os países não estão nem aí, né, para isso. Só que a coisa pode piorar, porque conforme vai avançando a investigação e fica evidente, né, que o ataque foi um ataque dos Estados Unidos, que eu não acredito que deliberadamente jogou uma bomba na escola, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não acredito mesmo, de forma nenhuma.
Já apareceram figuras como esse sujeito aqui, né, que comanda a CEPAC, que é aquele encontro de pseudo-conservadores que muitos políticos brasileiros vão para lá. Ele fez lá uma declaração dizendo que as meninas estavam melhor mortas do que vivas, porque se vivas ficassem, elas estariam sofrendo a opressão de um regime cruel, né? Estariam sendo obrigadas a usar burca. Né? Iranianas não usam burca e mesmo que a gente considere, né, que o regime iraniano, eu não gostaria de morar no Irã, de ser mulher no Irã, de forma nenhuma, que o regime iraniano ele seja opressivo em muitos aspectos, é também um dos países onde as mulheres mais participam da política, da região, né? Que podem votar, sempre puderam, não lhes tiraram o direito de voto, podem se candidatar, podem dirigir, representam 70% do público universitário em áreas de tecnologia, inclusive, não somente nas áreas de humanas, né? Naquilo que a gente já falou lá atrás do STEM, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, assim, as mulheres estão muito representadas ali. Então, quem fala normalmente não sabe o que está falando, e isso nada tem a ver com não ser solidária à luta das mulheres, que começou já na Revolução, que não começou islâmica, se tornou islâmica logo aí no seu início, né? Havia uma disputa e a vitória, né, da facção do Khomeini acabou levando à imposição do véu e uma imposição que ele disse que não faria, né, quando ele voltou do exílio na França. E por fim, para sair dessa parte desagradável da guerra, né, o jornal Opção, que é um jornal aqui de Goiás, né, aqui perto, fez um artigo elogioso, né, comemorando a morte do Ali Khamenei, né, que era o líder religioso do Irã, e não somente do Irã, mas um líder religioso para todos os xiitas, né, que é, né, uma das divisões mais importantes dentro do Islã, a maior, né, são dos sunitas, mas os xiitas vêm ali representando mais ou menos uns 20%, né? E primeiro a gente não compreende, né, por qual motivo você tem que estar comemorando certas coisas, como a morte de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, veja, qualquer pessoa, ou comemorando uma guerra, que é uma guerra ilegal, mas o artigo ele estava ali celebrando o fato de terem sido três pilotos, né, israelenses, mulheres, né, que jogaram as bombas que mataram Ali Khamenei, e não somente ele, né, sua esposa, seu genro, sua filha e uma criança de 14 meses, uma menina de 14 meses, né, que ora dizem que era neta, ora dizem que era sobrinha, não importa, né? E aí o jornal, né, a matéria do jornal, vou linkar para vocês, para quem quiser ler, ficava dizendo que essas pilotos israelenses têm grande experiência militar. E aí, né, para além do absurdo, né, isso é um empoderamento e coisa e tal, mês das mulheres, né, estava tudo ali dentro, né, é, experientes em qual guerra? Experientes jogando bomba em cima de quem? Né? Da- Do Líbano, dos libaneses civis que são mortos ali aos montes, Israel está atacando o sul do Líbano nesse momento, é, dos civis palestinos em Gaza, Israel admitiu ter matado, né, 74 mil pessoas, né, ali nessa sua ofensiva de vingança por um ataque feito pelo Hamas, né, que detonou tudo isso. E claro, né, qualquer um que conheça o que acontece na região sabia, né, que aquele ataque eh, terrorista, violento, que matou mil e algumas pessoas, mil e poucas pessoas, esse número seria multiplicado por 10, enfim, pelo menos, e é isso que a gente tem até agora, né? Quando a gente usa esse termo empoderar, né, são mulheres que, por sua ação, elas servem de exemplo para que outras tomem ação, para que outras se posicionem, né? Quer dizer, não é usado até errado, assim, aquela mulher é empoderada. Se ela é empoderada só para ela não está fazendo nada, né, para empoderar outras. Então não tem sentido, né, na origem do inglês, né? Quem empodera, empodera outras pessoas. Então, assim, em que isso empodera, né, as demais mulheres? Em que isso deve ser comemorado? Mas, enfim, né,
eh, como disse lá o líder conservador ou até a pastora lá da Lagoinha, a Ana Paula Valadão, né, comemorando também em choro, eh, essa guerra que está sendo feita contra o Irã e dizendo que é pela igreja perseguida no Irã. Ela não deve saber que, na verdade, né, a minha experiência como evangélica aponta isso, né, que os cristãos iranianos, que são cristãos ortodoxos, armênios, da igreja síria, da igreja assíria, na verdade, eles não são contados por esse pessoal como cristãos de verdade, né? Porque ser cristão não é crime no Irã, ainda que o Irã seja uma república islâmica. Mas, enfim, né? As 165 crianças, meninas mortas, elas não contam aí, né, como vítimas da violência contra as mulheres, porque, enfim, quem se importa, não é verdade? E concluindo, para não dizer que eu não falei de mangá, a gente teve o grande escândalo, né, dos últimos dias, que a editora Shogakukan, né, vai ter que demitir um sujeito, né, que foi condenado por, por conta, né, da posse de material pornográfico, etc., etc., no Japão, né, envolvendo menores. E que, na verdade, o sujeito já tinha sido demitido antes e ele tinha sido recontratado com outro pseudônimo. Vamos lá, esse sujeito, né, que produz mangás shonen, né, ele tinha sido professor numa escola em que ele tinha assediado alunas e tinha mantido um relacionamento abusivo e violento com uma aluna de 15 anos. Nessa época, que eu acho que era 2021, a idade de consentimento no Japão ainda era 13 anos, né? Agora houve uma discussão e a idade de consentimento no Japão foi elevada para 16 anos. Usando, né, da sua autoridade de professor, da sua influência como adulto, ele se aproveitou da menina e a fez cometer uma série de atos degradantes que eu não vou descrever, mas eu vou deixar o link do artigo que eu escrevi, né, para o blog, né, e lá tem os links para tudo o que aconteceu. Esse sujeito, né, o editor desse sujeito, tentou pagar, né, a vítima para que a vítima não seguisse adiante com o processo. A menina, na época, recusou. Ela depois foi para a universidade, acabou desenvolvendo, né, ela, por conta desse relacionamento com esse sujeito, estresse pós-traumático e uma série de outras coisas, e acabou, segundo as matérias, o termo que aparece, sendo expulsa da universidade. Acredito que ela acabou tendo que sair por conta de reprovações, etc. A condenação do sujeito foi pequena, mas virou um escândalo, porque certamente era sabido por parte dos editores, não se sabe quem, não se sabe quantos, não se sabe se alguém da chefia da editora, que se tratava do mesmo sujeito, que também já tinha cometido, né, outras ações estranhas pela internet, e seu editor, né, o cara que cuida do trabalho do sujeito, tinha tentado calar as vítimas também. Ele era, na verdade, o roteirista da história e a desenhista era uma mulher, né, que eu acredito que ela não soubesse e ela se manifestou online dizendo que estava chocada em ter descoberto, etc e tal. Por conta desse caso, o prêmio, né, o Mangá Shogakukan Award, 71º, se não me engano, que deveria ser entregue no dia 3 de março, foi suspenso. Não sei ainda se já marcaram outra data. Por conta do escândalo desse sujeito, vários mangakás importantes, o de One Punch Man, a Rumiko Takahashi, de Rama, de Inuyasha, os dois autores de Frieren, que tinham mangás na plataforma Manga One da Shogakukan, decidiram tirar suas obras de lá. Vários autores e autoras fizeram isso, e o curioso, né, foi ler algumas pessoas falando, reclamando, dizendo assim: ah, quem sofre são os leitores. É preciso separar leitor da obra. Cancelaram a obra desse sujeito. Veja só, o Japão tem uma tolerância enorme, ou historicamente tem uma tolerância enorme, com crimes cometidos contra menores, né? Crimes sexuais contra meninas. Não é o primeiro mangaka,
que se envolve em escândalos, né? O mais famoso de todos, né, é o Nobuhiro Watsuki, de Kenshin, e eu gosto de Kenshin, né? Uma das poucas figuras que eu tenho é do Kenshin, é, que tinha material pornográfico com meninas reais, né? Não estamos falando de mangá, de anime, estamos falando de meninas que em algum lugar estavam sendo é, sofrendo violência, sendo exploradas, etc. Ele foi preso, ele pegou uma pena leve que não implicava prisão, né? Ele foi preso no sentido de ter sido levado para a delegacia, etc. Pagou uma multa e vida que segue, continua publicando aí tranquilamente. Né? Esse outro é menos importante, embora pessoas tenham dito que os crimes são os mesmos, eu acho que a tipificação em que ele foi enquadrado é a mesma, mas o cara fez coisas assim, bem mais barra pesadas que o Watsuki, né? Basta ler o caso em detalhes. Mas, a princípio, a gente está falando o seguinte: de tolerância das editoras com esses sujeitos, com esses homens que abusam de meninas, né? Ou que patrocinam o abuso de meninas, a gente está falando do fato, né, dos homens, né, se protegerem, né, então aquilo que as feministas marxistas francesas da década de 1970 falavam da classe dos homens, né, que se protege, né, lembrem lá do desenho que eu mostrei, né, do sujeito, né, chega lá um machista, você tem 10 homens sentados, ninguém levanta, então somos todos, assim, de uma solidariedade, tipo, o que que eu tenho a ver com essa história de violência contra as mulheres, problema delas, elas que se virem, né, eu não vou atacar aqui o meu amigo, porque sabe-se lá, né, o que pode acontecer comigo no futuro, é nessa lógica, né? O escândalo aí, né, ele poderia ter sido abafado se você não tivesse grandes mangakás de obras que dão dinheiro para a Shogakukan, porque a questão aí é dinheiro, dizendo que não querem mais deixar seu material ali na plataforma da editora. Só que logo em seguida, e aí eu não fiz nenhum artigo para o blog, veio à tona um outro caso, também da Shogakukan, de outro autor que trocou de nome, né, de nome artístico, de pseudônimo, e voltou a publicar aí também na plataforma Manga One, com a conivência de editores. Então, a editora já tinha soltado um primeiro pedido de desculpas, aí soltou outro quando os mangakás importantes começaram a sair, aí ela soltou outro, né, dizendo que agora está investigando quem eram os editores coniventes com isso. Enfim, gente, a situação das mulheres no mundo, ela é precária, né? Nós temos países em que as mulheres têm mais direitos, outros em que elas têm menos direitos. Em todos os lugares elas sofrem violência. E aí, sem querer voltar lá ao caso do Irã, mas voltando, né? O Breno Altman recebeu mais uma vez uma professora brasileira que já deu aula no Irã, então está lá no outro espectro político, né? E aí ela estava ali, né, defendendo o Irã e coisa e tal, falando coisas pertinentes. E eu leio muito sobre o Irã, tá? Eu não falo muito, eu só leio muito sobre o Irã. Mas ela vai dizer, né? Eles vão perguntar: e as mulheres no Irã são oprimidas? Aí ela fala: de forma nenhuma uma mulher iraniana aceitaria apanhar de um homem. Elas são muito fortes, elas. Gente, violência contra as mulheres existe em todo o lugar. Em todo lugar. Né? E eu poderia ficar elencando, poderia trazer outros casos, poderia deixar, né, esse troço que já deve estar, esse programa já deve estar imenso, ainda maior. Existe em todo lugar. Né? A questão é o quanto de educação a gente tem para que a violência diminua, tanto para homens quanto para mulheres, e o quanto as leis elas são é, eficazes para coibir o crime e para punir. E eu não sou abolicionista penal, tá? Eu não vou dizer aqui que não tem que prender, que não tem. Não, vocês não vão me ouvir dizendo isso, tá? Você tem que ter leis que sejam eficazes e que possam punir, né, aqueles que transgridem, né? Mas, enfim, você tem que ter educação e tem que ter trabalho. Então, dizer que num lugar não existe violência contra as mulheres, que as mulheres são muito orgulhosas, muito ativas, muito isso é uma bobagem, né? Porque isso é da própria estrutura do patriarcado, que pode se agravar mais em um lugar como outro, né? Nem todo lugar vai ser um Afeganistão, né? Que deve ser o ponto mais baixo, né? do tratamento dado às mulheres, mas está em todo lugar.
E o Japão, né, falando aí do caso, voltando a ele, é extremamente conivente quando se trata de violência contra meninas e mulheres. Talvez as coisas estejam mudando, as leis de fato estão se tornando mais duras no Japão, muito por pressão internacional e por conta da militância dos grupos feministas locais que existem, tá? Tem gente que acha que não tem feminista no Japão, que existem, que se manifestam, que se mobilizam, mas ainda é muito pouco. E se sacudir, se procurar, vai achar um monte desses sujeitos aí mudando de nome para poder continuar publicando, mesmo tendo uma ficha criminal muito feia e tentando calar as suas vítimas, tá? Então acho que das partes horríveis, acho que acabou. Acho que agora acabou, tá? Vamos para o encerramento do programa. E agora eu vou falar de uma coisa legal, né? Sexta-feira, o menino do Lacradores Desintoxicados, do site, me marcou no Twitter e no Blue Sky, e eu não lembro o nome dele, preciso guardar o nome dele, e avisou, né, que a editora Baú, que é uma editora nova no mercado de mangás, tinha feito alguns anúncios na live do canal Fora do Plástico, e um deles era o Sayonara Rose Garden. Um mangá que eu falei no blog lá em 2020 e depois falei dele num programa, num shoujocast, que foi o segundo shoujocast da série Mangás que Poderiam Sair no Brasil. E aí lá na live, né, o sujeito da editora, ele falou, né, que conheceu o mangá pelo meu blog, pelo Shoujo Café, né? E eu fiquei muito feliz porque primeiro porque isso mostra, né, que às vezes o trabalho que a gente faz, ele chega, né, a algum lugar. Isso é importante, né? Isso me deixa feliz. E por isso eu continuo fazendo, né, o que eu faço. O blog vai completar essa semana agora, acho que 21 anos, 20 anos, não sei, não lembro. Descobrirei essa semana, né? Porque o aniversário, se não me engano, é essa semana do blog. Eu marquei na minha agenda, porque ano passado eu esqueci do aniversário do blog. Mas, de qualquer forma, né? Isso é muito legal. E é legal também porque é um mangá muito bonitinho, muito simpático, muito dramático, né? E que realmente merecia sair aqui. Ele só tem 3 volumes. Ele se passa na Inglaterra do início do século XX, a década anterior do Prisme Rondô, né? Para quem gostou de Prisme Rondô se passa na década de 10, no iníciozinho, em que uma moça japonesa, que é formada professora numa escola ocidental, naquela época, contra a Revolução Meiji, muita gente foi para o Japão para modernizar o Japão, né? Levar a cultura ocidental. E essa moça estava frustrada no Japão porque ela não conseguiu evitar, né, que uma amiga tivesse que casar forçada. Então ela falou: a gente estudou tanto e nada parece estar mudando por aqui. E ela era apaixonada por literatura inglesa e por um determinado autor. E ela decide ir para a Inglaterra para encontrar esse autor. E ela acaba sendo empregada na casa de uma moça nobre, se torna maid, né, dessa moça nobre, que está noiva e que ela não quer casar com quem querem que ela case. E essa moça, ela acaba estabelecendo com a empregada japonesa um, uma amizade muito estreita, que acaba se transformando em algo mais que amizade. É um mangá Yuri, né? Um mangá GL, Girls Love, né? E ela faz um pedido para essa empregada, né? Que ela a mate, né? Isso tudo dá na sinopse, gente. Isso aí é na descrição do mangá. Não estou dando grandes spoilers de coisa nenhuma, não, tá? É um mangazinho em 3 volumes, muito bonito, muito bem desenhado. Não é um mangá shoujo, nem josei. Saiu numa revista seinen. Eu sei que GL está fazendo muito sucesso, mas até onde eu compreendo a coisa, GL não é ainda uma demografia. Pode ter muitos selos, né? É, selos que produzem, publicam mangá, tem autoras, né, autoras, né, que publicam, por exemplo, no, no Twitter, aquele mangá, né, o cara por quem eu estou apaixonada, na verdade é uma garota, algo assim, não estou lembrando do título, eu não anotei o título, que é da New Pop, que talvez seja o mangá mais bem sucedido da New Pop, por exemplo, começou no Twitter. Ela publicava tirinhas no Twitter e acabou depois publicando os encadernados. Então, assim, a gente sabe que é Yuri, a gente sabe que é GL, mas não sei se caberia dizer o que é.
né? A Comic Yuri Hime, que é a principal revista GL Yuri, a gente sabe, né, que é uma revista que existe, já existe há muito tempo, mas é praticamente só ela, porque outras revistas Yuri, elas surgiram e desapareceram. Então, assim, eu sei que é um, é um gênero em expansão, mas que ainda está muito ligado às outras demografias. Então, você tem Shoujo Yuri, Josei Yuri, Seinen Yuri, Shonen Yuri, Hentai Yuri, blá, 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 blá. Por isso eu não estou dizendo que não é uma demografia, mas o Sayonara Rose Garden, que são nos Estados Unidos, a edição que eu tenho é americana, eu tenho a edição Kindle, não tenho a edição física. Ele vai sair no Brasil, deve ser lançado na PocCon, né, que é o evento nerd voltado para o público da diversidade, que acontece em São Paulo, né? E é um evento importante e focado nisso. Então, parece que eles vão lançar lá. Eu vou comprar. A editora disse que vai lançar em 3 volumes, então não vai lançar um volume encadernado só. Inclusive, ele falou: as capas são muito bonitas para não lançar em 3 volumes, e são lindas mesmo, o traço é muito bonito. E eu fiquei muito feliz de ter sido citada, né? Assim, feliz de ser útil, né? Espero que outras sugestões minhas, né, tenham sido notadas. Eu sei que algumas foram, né? Eu tenho certeza que foram, mas a gente não fica sabendo. Dessa vez eu fiquei. E até o rapaz do Lacradores, né, ele também relatou, e até falando da questão das violências, né, que ele sofreu uma agressão homofóbica na cidade onde ele mora, gratuita, né, na rodoviária, né, uma das rodoviárias da cidade, uma cidade de São Paulo, não vou dizer qual é a cidade, e que esse tipo de violência ainda é muito comum no Brasil, né? E às vezes acontece com gente que a gente conhece, às vezes acontece com gente que a gente não conhece, né? E isso está ligado a essa estrutura patriarcal também, né? Homofobia está, né, ligado ao desprezo, né, ou associação com a ideia, né, de que tudo que é feminino é ofensivo, é ruim, e um homem que por acaso, né, não se enquadra dentro daquilo que são as expectativas de masculinidade, né, de gênero, de performance masculina, que parece, né, não ser homem, né, que pode parecer ser mulher de alguma forma, ter algo de feminino, ofende todos os homens e deve ser agredido. Então, assim, a nossa sociedade é muito violenta, a gente não tem muito, né, para comemorar, não tem mesmo, nesse 8 de março, e, e eu espero, né, que ano que vem, né, eu esteja aqui fazendo um programa menor, né, e dizendo: olha, alguma coisa boa aconteceu, né, mas não relacionado ao 8 de março. Então, se você gostou do programa, se você teve a paciência de chegar até aqui, né, mas tem a minutagem, de repente isso ajuda, por favor, deixe o seu like ou deixe o seu dislike se você não gostou. Se quiser deixar um comentário, né, sobre qualquer uma das coisas que eu tenha comentado, é muito bem-vindo. Comentários ofensivos, se eventualmente esse programa chegar em algum lugar. Não acho que vai chegar porque o algoritmo do YouTube deve barrar por conta das palavras que eu usei, e eu não vou deixar de usar as palavras que precisam ser usadas, sabe? Pouco me importa. Algum comentário ofensivo chegar, não será publicado, tá? Você vai ter o trabalho de escrever, eu vou ter o trabalho de apagar, e vai ser só isso. E se você quiser deixar um comentário de engajamento, eu deixo o nome do mangazinho que vai sair, o Sayonara Rose Garden, né? E eu vou ficar feliz em ver o seu comentário. E é isso, pessoal. Até o próximo ShojoCast.